O GPS piscou pela última vez antes de apagar completamente. Merda, murmurou Rafael, socando o painel do carro. A estrada de terra se estendia à frente, engolida pela neblina que descia das montanhas como um sudário. Já passava das 10 da noite e a Serra da Mantiqueira revelava seu lado mais hostil, silenciosa, opressiva, eterna. Ele não deveria estar ali. Ninguém deveria. Rafael era jornalista freelancer, acostumado a perseguir histórias obscuras para sites de mistérios sobrenaturais. Pagavam mal, mas rendiam cliques. Aos 32 anos já havia visitado cemitérios supostamente assombrados, casarões coloniais com fama de malditos, até um manicômio desativado em Minas Gerais onde 3 pessoas haviam desaparecido nos anos 90. Nada nunca acontecia de verdade. Apenas histórias, lendas urbanas, clickbait. Desta vez, porém, algo era diferente. Um e-mail anônimo havia chegado 3 dias atrás, sem remetente identificável, enviado às 3h33 da madrugada. Vila dos Esquecidos, coordenadas anexas. Vá sozinho. Eles ainda estão esperando. Você sabe o caminho, Rafael. Sempre soube. A última frase o perturbara. Como aquele remetente sabia seu nome? Ele tinha quase deletado a mensagem quando viu o arquivo anexado. Uma foto, antiga, desbotada, de 1998. Uma excursão escolar. E lá estava ele, Rafael, aos 8 anos, sorrindo ao lado de outros alunos, todos em frente a um letreiro. Vila dos Esquecidos. Rafael não se lembrava daquela viagem. Absolutamente nada. Mas ali estava a prova fotográfica. Passou os últimos 3 dias tentando recuperar alguma memória, procurando nos arquivos da escola, ligando para antigos colegas. Ninguém se lembrava. A escola negava que tal excursão tivesse acontecido. Curioso e imprudente em partes iguais, Rafael havia partido de São Paulo naquela manhã. Agora, enquanto a neblina se tornava tão densa que mal conseguia ver a estrada, ele se arrependia amargamente. O carro roncou, engasgou. Morreu. Não, não, não. Rafael girou a chave freneticamente. Nada. O motor estava completamente morto, como se alguém tivesse arrancado a bateria. O silêncio era absoluto. Nem grilos, nem vento, nem o farfalhar de folhas. Apenas a respiração acelerada dele e o tamborilar do próprio coração ecoando em seus ouvidos. Pegou a lanterna no porta-luvas. A luz tremulou, mas funcionou. Rafael saiu do carro, o frio da montanha mordendo sua pele através do casaco fino. Novembro nas montanhas era implacável à noite, mas não era apenas o frio que o fazia tremer. A neblina tinha cheiro, algo entre terra molhada e carne velha. Um odor que grudava na garganta e fazia os olhos lacrimejarem. Havia também algo doce ali, quase adocicado, como frutas apodrecendo ao sol. Rafael engasgou, cobriu o nariz com a manga do casaco. À frente, parcialmente oculto pela névoa, um letreiro de madeira apodrecida pendia de um único prego enferrujado. Vila dos Esquecidos, 2 quilômetros. A tinta estava descascada, mas ainda legível. E embaixo, alguém havia riscado com o que parecia ser sangue seco e enegrecido. Não entre, vire agora. Eles estão famintos. Rafael filmou tudo com o celular, narrando em voz baixa para seu futuro vídeo. Sem sinal, obviamente. A última torre de celular ficara 40 quilômetros atrás. Guardou o aparelho no bolso e começou a caminhar, a lanterna cortando a neblina em um cone fraco de luz amarelada. O caminho era íngreme. A cada passo, galhos invisíveis estalavam sob seus pés. A floresta ao redor era morta. Árvores retorcidas, negras, sem uma única folha. Como se um incêndio tivesse passado por ali, mas não havia marcas de fogo. Apenas morte. Silenciosa, completa. E então, Rafael viu a primeira marca. Entalhada no tronco de uma árvore morta, um símbolo.
Um círculo com linhas que se entrecruzavam, formando algo entre uma estrela e uma teia de aranha. Havia algo escrito embaixo, em latim desgastado. Hic habitas mors. Aqui habita a morte. Rafael fotografou, seguiu em frente. A cada 50 metros, outro símbolo, sempre o mesmo, sempre acompanhado da inscrição. Eram marcadores, avisos, ou talvez um caminho? Depois de 15 minutos de caminhada, a estrada se alargou. A neblina começou a se dissipar ligeiramente, revelando a vila surgiu como uma ferida aberta na paisagem. Casas de pau a pique desmoronavam sobre si mesmas, telhados afundados, janelas vazias como órbitas oculares, portas arrancadas das dobradiças, paredes cobertas de mofo negro que subia como dedos retorcidos. A praça central, se é que podia ser chamada assim, tinha um chafariz de pedra rachado, seco há décadas. Dentro da bacia vazia, ossos, pequenos, de animais, Rafael esperava, mas alguns pareciam longos demais. Plantas mortas se enroscavam em tudo, negras e retorcidas, como veias expostas de um cadáver gigantesco. Havia carroças tombadas, ferramentas enferrujadas espalhadas, roupas apodrecidas penduradas em varais que nunca foram recolhidos. Mas o pior era o silêncio. Não o silêncio comum da noite, era um silêncio pesado, sufocante, como se o próprio ar se recusasse a carregar som. Rafael sentia pressão nos ouvidos, como se estivesse submerso. Ele iluminou as fachadas. Em uma porta, marcas de garras, profundas, arranhões que rasgavam a madeira em tiras, do topo até a base. Recentes. A madeira exposta ainda estava clara, não oxidada. Seu estômago se contraiu. "Alguém aí?" chamou, a voz ecoando estranhamente, como se viesse de muito longe. Sem resposta. Rafael caminhou pela rua principal. Havia algo profundamente errado com aquele lugar. Não era apenas o abandono. Era como se a vila inteira estivesse esperando, observando. Cada janela vazia parecia segui-lo. Cada sombra parecia se mover quando ele não olhava diretamente. Passou por uma casa onde a porta estava aberta. Não resistiu. Entrou. O interior estava surpreendentemente preservado. Móveis cobertos de poeira, mas intactos. Uma mesa posta para o jantar. Pratos com comida mumificada ainda sobre eles. Copos tombados, como se os habitantes tivessem levantado no meio da refeição e simplesmente desaparecido. Rafael iluminou as paredes. Fotografias em molduras empoeiradas, famílias sorridentes, crianças brincando, tudo em preto e branco, datando do início do século XX. Mas em cada foto havia algo estranho. Uma sombra, sempre a mesma. No canto do quadro, quase imperceptível, uma figura escura, sem rosto, apenas uma silhueta humana. Em todas as fotos, sempre observando. Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Ele saiu da casa rapidamente, voltando para a rua. Deveria voltar, agora, esquecer tudo isso. Mas então viu a igreja. No fim da rua, elevada sobre um pequeno morro, a construção de pedra permanecia quase intacta. E de lá vinha uma luz fraca, amarelada, tremulante. Velas. Alguém estava lá. Rafael aproximou-se devagar, cada passo estralando contra folhas secas que não deveriam estar ali. Era verão quando ele partiu de São Paulo pela manhã, mas aqui tudo parecia estar em eterno outono. Subiu os degraus de pedra da igreja. Alguns estavam rachados, outros manchados com algo escuro que poderia ser limo ou sangue antigo. A porta de madeira maciça estava entreaberta. Empurrou-a. As dobradiças gemeram alto, um som agudo que cortou o silêncio como uma lâmina. Dentro, dezenas de velas iluminavam um altar improvisado. E no centro, uma fotografia. Dele,
Rafael sentiu o sangue gelar. Era uma foto sua, recente, tirada na frente de sua casa em São Paulo. Há 3 dias, ele usava a mesma camisa que vestia agora. Como? Quem? Ao redor da foto, símbolos desenhados com algo escuro. Não tinta, sangue. Fresco o suficiente para ainda brilhar à luz das velas, gotejando lentamente pelo altar de pedra, formando pequenas poças no chão. Havia outros objetos, um tufo de cabelo, castanho como o seu, uma unha, um pedaço de tecido da camisa que ele havia perdido semana passada. E papéis, dezenas de papéis cobertos de anotações em caligrafia antiga, em português arcaico misturado com latim. Rafael pegou um deles com mãos trêmulas. 13 de novembro de 2024. O escolhido se aproxima. Os sinais foram enviados. Ele virá. Como todos os marcados, ele não pode resistir ao chamado. A terra faminta aguarda. A dívida será paga. Hoje era 13 de novembro. Você veio. Rafael girou tão rápido que quase caiu, derrubando 2 velas. No canto mais escuro da igreja, parcialmente oculta pelas sombras, uma mulher. Velha, terrivelmente velha, curvada como um ponto de interrogação. Sua pele era cinza, esticada sobre os ossos como pergaminho. Olhos brancos leitosos, completamente sem pupilas, mas de alguma forma vendo. Ela sorriu, revelando gengivas negras e vazias, a língua inchada e roxa. Eu não... gaguejou Rafael recuando. Quem é você? Eu? A velha riu, um som como vidro sendo moído. Eu sou a guardiã, a última. Todos os outros partiram, fugiram, morreram, mas eu fiquei. Alguém precisa manter o pacto. Alguém precisa alimentar. Alimentar o quê? A velha inclinou a cabeça de forma antinatural, quase 90 graus. A terra, criança. Esta terra amaldiçoada. Ela arrastou-se para frente, os pés descalços não fazendo som algum contra o piso de pedra. Eles chamaram você, como chamaram todos os outros. Você sentiu, não sentiu? Os sonhos, as memórias que não fazem sentido, a sensação de que já esteve aqui antes. Rafael abriu a boca para negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Porque sim, ele tinha tido sonhos, pesadelos recorrentes desde criança, uma vila nas montanhas, uma igreja, uma mulher velha dizendo algo que ele nunca conseguia lembrar ao acordar. Você enviou o e-mail? Acusou Rafael. Eu? A velha riu novamente. Não, querido, não tenho necessidade de tecnologia moderna. Foi a própria terra. Ela tem suas formas. Ela encontra os marcados. Sempre encontra. Marcados. A velha apontou para a parede lateral com um dedo retorcido, a unha amarela e curva como uma garra. Veja você mesmo. Rafael iluminou, e o horror o atingiu como um soco no estômago. Fotografias, dezenas delas, 50, talvez 60. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, todos diferentes, mas todos com a mesma expressão. Terror absoluto, boca aberta em grito silencioso, olhos arregalados refletindo algo terrível que viram no último segundo de vida. E abaixo de cada foto, uma data escrita com sangue. A mais antiga, 1827. A mais recente, 3 semanas atrás. Um homem jovem, talvez 25 anos, com barba ruiva e olhos verdes congelados em pavor eterno. Todos eles, disse a velha, agora ao lado de Rafael, tão perto que ele podia sentir seu hálito fétido, como carne podre. Vieram quando foram chamados. Todos tinham a marca, todos já haviam estado aqui de alguma forma, e todos... Ela passou um dedo sobre a foto do homem de barba ruiva. Alimentaram a fome. Que fome? Do que você está falando? A velha suspirou, um som úmido e doentio. Sente-se, Rafael. Deixe-me contar uma história.
a história de como esta vila morreu e de como ela continua viva. Rafael não queria ouvir, queria correr, mas suas pernas não obedeciam. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão, prendendo-o no lugar. Ele se sentou em um banco de madeira carcomido. A velha começou, sua voz ecoando pela igreja vazia. Em 1827, 40 famílias fundaram esta vila. Fugitivos, criminosos, pessoas que queriam desaparecer do mundo. Escolheram este lugar porque era isolado, esquecido. Mas a terra aqui, a terra era morta, nada crescia, nenhum animal se aproximava. As crianças nasciam defeituosas ou mortas. Foi então que ele apareceu. Quem? O Senhor da Fome. Ninguém sabe seu nome verdadeiro. Alguns diziam que era um demônio, outros um deus antigo que habitava estas montanhas antes dos homens. Ele ofereceu um pacto aos fundadores: prosperidade, saúde, abundância, em troca de alimentação. Uma alma por ano, alguém de fora, alguém que viesse voluntariamente. Voluntariamente? Rafael quase riu. Ninguém viria voluntariamente para... Ah, mas viriam. A velha sorriu. Porque o Senhor da Fome marca suas vítimas. Ele planta uma semente nelas, às vezes em sonhos, às vezes em visitas esquecidas. E quando chegam à idade certa, quando estão maduros, ele os chama de volta. E eles vêm, sempre vêm. Porque não podem resistir. É como salmões nadando rio acima para desovar. Instinto. Inevitável. O coração de Rafael batia descompassado. Durante 100 anos, a vila prosperou. A cada ano, alguém era atraído para cá. E a cada ano, essa pessoa era sacrificada ao Senhor da Fome. Seu sangue derramado na terra. Sua carne enterrada nas raízes. Sua alma consumida. Isso é insano? Insano? A velha inclinou-se para a frente. Olhe ao redor, Rafael. Olhe para as evidências. Como explica as fotos? Os desaparecimentos? Como explica que você, um homem racional, dirigiu 6 horas para um lugar que nem sabia que existia, seguindo coordenadas de um e-mail anônimo? Rafael não tinha resposta. Mas então, continuou a velha, em 1927, algo deu errado. Um dos sacrificados era uma bruxa. Ela amaldiçoou a vila com suas últimas palavras. Disse que a terra nunca mais seria saciada, que a fome se tornaria infinita. E foi o que aconteceu. Um sacrifício por ano não bastava mais. A terra começou a devorar os próprios habitantes. Pessoas desapareciam das ruas. Crianças eram encontradas, consumidas. Em 5 anos, a vila estava vazia. Todos mortos ou fugidos. Eu fui a única que ficou. Porque alguém precisa continuar trazendo as oferendas. Se não, ela olhou ao redor, terror genuíno em seus olhos cegos. Ele vem para o mundo além das montanhas. Você é louca. Eu vou embora agora e... Não vai. A velha segurou seu pulso com força surpreendente, dedos gelados como gelo. Olhe para fora, Rafael. Veja. Rafael olhou através da janela da igreja e o sangue congelou em suas veias. A vila inteira estava mudando. As casas pareciam respirar, paredes expandindo e contraindo. As sombras se moviam, rastejando como criaturas vivas. E das portas, janelas, becos, elas começaram a sair. Figuras humanas, ou que já foram humanas. Pele cinza esticada sobre ossos salientes. Olhos fundos e completamente negros, sem branco, apenas vazio.
Bocas abertas demais, mandíbulas deslocadas pendendo frouxas, revelando dentes podres, negros, alguns quebrados em pontas afiadas. Línguas inchadas, roxas, penduradas como carne morta. Moviam-se de forma antinatural, articulações dobrando em ângulos impossíveis, membros torcidos, alguns andando de quatro como animais, outros se arrastando com apenas os braços, pernas mortas se arrastando atrás. E todas olhavam para a igreja, para ele. Havia dezenas, 50, 100, emergindo de cada canto escuro da vila, convergindo lentamente para o morro onde a igreja se erguia. O que são essas coisas? Sussurrou Rafael, horror absoluto em sua voz. Os habitantes originais, respondeu a velha, soltando seu pulso. Aqueles que morreram aqui, aqueles que foram consumidos pela terra. Seus corpos pertencem ao Senhor da Fome agora, e eles têm um propósito: trazer as oferendas ao altar. Não importa se você tenta fugir, Rafael, eles vão te encontrar. Eles sempre encontram. Rafael se levantou de um salto, tropeçando para trás. Não, isso não está acontecendo. Isso é uma alucinação. Eu inalei algum gás na floresta. Isso não é... Real? A velha avançou, e agora Rafael percebeu que ela também não era completamente humana. Sua sombra na parede não correspondia ao seu corpo. Era maior, tinha mais membros e se movia independentemente. Oh, querido Rafael, isso é mais real do que qualquer coisa que você já experimentou. E agora... Ela sorriu, aquela boca vazia e horrível. É hora de pagar a dívida. Rafael correu. Atravessou a porta da igreja, pulou os degraus, tropeçou, caiu, levantou-se novamente. A lanterna rolou escada abaixo. Não importava. A lua fornecia luz suficiente. Luz demais, porque agora ele podia ver claramente. A horda. Centenas de criaturas mortas-vivas bloqueando todos os caminhos, movendo-se lentamente, mas com propósito. Os sons que faziam eram pior que seus aparecer. Gemidos líquidos, guinchos estridentes, algo entre choro de criança e riso demente, ossos estalando, carne úmida se arrastando. Rafael correu para a direita, tentando contornar a massa de corpos. Alguns se lançaram em sua direção, rápidos demais para coisas tão deterioradas. Ele desviou, sentiu dedos gelados roçarem seu braço. O toque deixou uma mancha negra em sua pele, que começou a queimar como fogo. Pulou uma cerca caída, atravessou o que restava de uma horta morta. As criaturas o seguiam, mas ele era mais rápido, jovem, desesperado. Alcançou a borda da vila, a estrada que o trouxera. O carro. Se conseguisse alcançar o carro, talvez, apenas talvez... Correu pela estrada de terra, pulmões ardendo, pernas gritando em protesto. Atrás dele, os sons da perseguição, não diminuindo, multiplicando, ecoando pelas montanhas. 10 minutos depois, viu o carro à frente. Seu coração saltou de esperança. Mas quando chegou mais perto, ofegante, desesperado, viu. O veículo estava coberto pelos mesmos símbolos da igreja, desenhados com sangue fresco, ainda pingando sobre a lataria. E pior, não estava mais vazio. Dentro do carro, sentado no banco do motorista, estava ele mesmo, Rafael, usando as mesmas roupas, olhando para ele através do para-brisa, sorrindo. Não, Rafael recuou tropeçando. Isso não é... Você não é... O Rafael dentro do carro acenou lentamente. Depois, colocou as mãos no volante e começou a apodrecer. A pele derretendo como cera, escorrendo pelo rosto em tiras viscosas. Os olhos estourando, o humor vítreo escorrendo pelas bochechas em rios transparentes. A carne escurecendo, verde primeiro, depois negro, caindo em pedaços oleosos até restar apenas um esqueleto. Um esqueleto que continuava sorrindo, sua mandíbula se abrindo e fechando como se falasse palavras sem som.
E então, de dentro da boca do esqueleto, algo começou a rastejar. Vermes. Centenas de vermes negros e grossos, derramando-se pelos dentes, caindo no colo, no banco, cobrindo tudo. Rafael gritou e sentiu mãos frias, úmidas, numerosas, agarrando seus tornozelos, pulsos, pescoço, cabelo. As criaturas o alcançaram, dedos sem carne cavando em sua pele, deixando marcas queimadas. Ele lutou, chutou, socou, mas eram muitas, demasiadas. Elas o ergueram e lentamente, inexoravelmente, o arrastaram de volta para a vila, de volta para a igreja, de volta para o altar. Quando Rafael acordou, estava amarrado ao altar de pedra, cordas grossas de fibra vegetal, úmidas e fedorentas, enroladas múltiplas vezes em seus pulsos, tornozelos, pescoço. As velas ainda queimavam, mas agora eram centenas. A igreja estava completamente iluminada por aquela luz amarela doentia. A velha estava ali, de pé ao seu lado, cantarolando algo em uma língua que machucava seus ouvidos. Não era apenas o som, era como se as palavras tivessem forma física, rastejando pelo ar, tocando sua pele, penetrando em seus ouvidos e se enroscando em seu cérebro. Ao redor do altar, as criaturas formavam um círculo, imóveis agora, observando com aqueles olhos vazios. Por favor, a voz de Rafael era um sussurro rouco. Ele havia gritado tanto durante a captura que suas cordas vocais doíam. Por favor, eu tenho família, eu tenho uma irmã, uma sobrinha, por favor. Todos tinham razões para viver, todos imploraram, todos prometeram qualquer coisa, mas a terra precisa comer Rafael, e você, ela traçou um símbolo no líquido sobre seu peito, você foi escolhido especialmente. Por quê? Ele chorou, lágrimas descendo por seu rosto. Por que eu? Ela inclinou a cabeça, aqueles olhos brancos fixos nele, vendo através dele. Porque você voltou. Rafael piscou. Voltou? Você esteve aqui antes, Rafael. Todos que são chamados já estiveram, sempre. Em 1998, aquela excursão escolar que você não lembra, aconteceu. Você esteve aqui. Você tinha 8 anos. Ela se inclinou mais perto. Você se perdeu do grupo. Encontrou esta igreja. Encontrou a mim e eu plantei a semente. Passei meus dedos por seu cabelo e sussurrei palavras antigas em seu ouvido enquanto você dormia. E desde então, parte de você sempre pertenceu a esta terra. Memórias explodiram na mente de Rafael, fragmentadas, distorcidas, como cacos de um espelho quebrado cortando seu cérebro. Um ônibus escolar, uma floresta, ele se perdendo, entrando em uma igreja, uma mulher velha sorrindo, dedos frios em seu cabelo, palavras sussurradas. Você vai voltar quando crescer, quando estiver maduro, você vai voltar para casa. Ele tinha acordado chorando naquela noite, mas não sabia por quê. Nos dias seguintes, todos negaram que a excursão havia acontecido. Disseram que ele estava confuso, que tinha sonhado. E, eventualmente, ele próprio acreditou nisso. Esqueceu. Mas a semente permaneceu, crescendo lentamente, enraizando-se profundamente, esperando. Não. Lágrimas ardentes escorriam. Não, eu era uma criança. E agora você é a colheita. A velha pegou uma faca da base do altar. Não era metal comum. Era feita de algo negro e orgânico, como osso calcificado, a lâmina curvada e serrilhada. Manchas antigas de sangue a cobriam, nunca completamente limpas. Seu sangue vai saciar a fome por mais alguns meses. Sua carne vai fertilizar a terra. Sua alma, ela ergueu a faca. A luz das velas refletindo na lâmina, vai se juntar aos outros, para sempre, chamando o próximo. Não! Rafael puxou as cordas com força desesperada. Algo estralou em seu pulso. Quebrou ou deslocou, ele não sabia, mas uma das mãos se soltou. Ele agarrou a faca no momento em que ela descia, cortando profundamente sua palma, mas impedindo que perfurasse seu peito. A velha gritou. Um som agudo como metal sendo torturado.
As criaturas ao redor se agitaram, avançando. Rafael rolou do altar, caindo pesadamente no chão. Ainda tinha uma corda amarrada no tornozelo. Ele puxou, sentiu a pele se rasgar, mas a corda cedeu. Levantou-se cambaleando. A velha estava em sua frente, mas agora ela havia mudado. Seu corpo se contorcia, ossos se quebrando e se reformando. A pele cinza se rasgava, revelando algo por baixo. Algo negro, quitinoso. Ela crescia, suas costas tocando o teto da igreja, braços se multiplicando, 2 se tornando 4, 4 se tornando 8, como patas de aranha. Seu rosto se abriu ao meio verticalmente, revelando camadas de dentes em espiral, uma boca dentro de outra. E ela falou, mas não era mais sua voz. Eram centenas de vozes, ecoando de um abismo infinito. Você não pode fugir. Esta terra é sua tumba. Seu destino foi selado quando criança. Aceite. Vai se fuder! Rafael correu para a porta lateral da igreja, uma saída que ele havia notado antes. Chutou-a. A madeira estava podre. Cedeu. Ele saiu. E quase caiu de um penhasco. A igreja ficava na borda de um abismo, metros e metros de queda para rochas afiadas embaixo. Esta não era a entrada pela qual ele chegara. Era uma armadilha. Atrás dele, a coisa que foi a velha se espremeu pela porta, seu corpo impossível se dobrando e contorcendo. As outras criaturas saíam pela entrada principal, cercando a igreja por todos os lados. Não havia para onde ir. Exceto... Rafael olhou para a beirada do penhasco e teve uma ideia louca. Se ele pulasse, morreria. Mas seria sua escolha, não deles. Talvez isso quebrasse o ciclo. Talvez... Ele deu um passo para trás, em direção à borda. Não! A criatura gritou, todos aqueles olhos fixos nele. Pela primeira vez, havia algo em sua voz além de fome. Havia medo. O sacrifício deve ser ritual, deve ser sobre o altar. Se você morrer por sua própria mão, o pacto é quebrado. O Senhor da Fome ficará livre. Você condenará milhões. Rafael riu, um som histérico, quebrado. Melhor isso do que ser sua oferenda. E ele pulou. O vento sibilava em seus ouvidos. O chão se aproximava. Ele fechou os olhos, esperando o impacto, que nunca veio. Em vez disso, ele sentiu alguma coisa agarrá-lo. Não fisicamente, era como se mãos invisíveis segurassem sua alma, separando-a do corpo. Ele flutuava, suspenso no ar. E então viu. A terra embaixo se abriu. Literalmente, o solo se rasgou como pele, revelando algo pulsante e orgânico por baixo. Não era terra, era carne, carne viva, respirando, batendo como um coração gigantesco, e de dentro dessa abertura, algo começou a subir. Uma mão. Mas que mão! Maior que uma casa, dedos longos como árvores, cobertos de uma pele negra e translúcida, onde veias pulsavam com luz vermelha. Unhas amarelas e grossas, curvas como foices. A mão o agarrou, suavemente, quase com ternura, e uma voz ecoou, não em seus ouvidos, em sua mente, em sua alma, em cada célula de seu corpo. Por que você foge de sua natureza? Rafael não conseguia falar. Não conseguia se mover. Apenas olhar para aquela mão impossível que o segurava como uma criança segura uma boneca. Você foi cultivado, nutrido, preparado para este momento. Não como punição, mas como propósito. Você deveria se sentir honrado. Eu não quero. Querer é irrelevante. Você foi escolhido antes de nascer, a semente plantada em sua linhagem há gerações. Seu bisavô visitou esta vila em 1923. Ele sobreviveu, mas a marca foi passada, de pai para filho, de mãe para filha, dormindo, esperando,
até você. Imagens inundaram a mente de Rafael. Seu bisavô, jovem, fugindo da vila, a marca invisível em sua alma. Seu avô, tendo pesadelos sobre montanhas. Sua mãe sonhando com igrejas vazias. E, finalmente, ele, a convergência, o escolhido da geração. Seu sacrifício alimentará a terra por uma década. 10 anos de paz. 10 anos sem fome. 10 anos onde crianças não desaparecerão de vilas vizinhas. Não vê? Você não é a vítima. Você é o salvador. Isso é uma mentira. É a verdade. Um mal menor para um bem maior. Uma alma para milhares. É lógica, é necessário, é inevitável. A mão começou a puxá-lo de volta, para cima, em direção ao penhasco, em direção à igreja, em direção ao altar. Rafael lutou, mas era inútil. Você não luta contra um Deus, não importa o quão menor seja o Deus. Ele foi depositado de volta no altar. As cordas se enrolaram sozinhas ao seu redor, mais apertadas agora. A velha, ou a coisa que ela havia se tornado, retornou à forma humana, pegando a faca novamente. Agora você entende, disse ela, voltando à sua voz normal. Agora você aceita. E o terrível era que uma parte de Rafael aceitava. Uma parte cansada da luta. Uma parte que queria que tudo acabasse. Uma parte que a semente havia corrompido ao longo dos anos, sussurrando em seus sonhos, preparando-o para este momento exato de rendição. A faca desceu. A lâmina perfurou sua carne logo abaixo do externo. Não havia dor, apenas frio se espalhando. Seu sangue jorrou, quente e vermelho, escorrendo pelos sulcos entalhados no altar, preenchendo os sulcos, fazendo-os brilhar com luz própria. As criaturas ao redor começaram a cantar, um coral distorcido e horrível. A terra sob a igreja tremeu, satisfeita, nutrida. Rafael sentiu sua vida esvaindo. Seus olhos se turvaram. Seu último pensamento, antes da escuridão o reclamar, foi sobre sua sobrinha, Clara, 7 anos, cabelos castanhos como os dele. E ele se perguntou com horror final se ela também tinha a marca. 3 semanas depois, Maria, estudante de biologia da USP, de 22 anos, estava em sua república em São Paulo quando o e-mail chegou. Vila dos Esquecidos. Coordenadas anexas. Vá sozinha. Eles ainda estão esperando. Ela franziu a testa, prestes a deletar como spam, mas então viu algo no final da mensagem. Uma foto anexada, dela mesma, em frente à sua república, tirada ontem, e abaixo, escrito em vermelho. Você já esteve aqui antes, lembra? Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque de alguma forma impossível, ela lembrava. Não claramente, mas havia algo. Uma excursão escolar quando tinha 8 anos. Um lugar nas montanhas. Uma igreja. Uma sensação de pertencimento. Antes que pudesse processar o pensamento, suas mãos já estavam pegando as chaves do carro. Seus pés já se moviam em direção à porta. Sua boca dizia à colega de quarto que voltaria em alguns dias. Mas uma parte profunda dela sabia a verdade. Ela não voltaria. Ninguém volta. E enquanto Maria dirigia pela Dutra em direção à Serra da Mantiqueira, os lábios se movendo sozinhos, sussurrando palavras em uma língua que ela não conhecia, mas que sua alma reconhecia, na Vila dos Esquecidos, uma nova fotografia era pendurada na parede da igreja. O rosto de Rafael, congelado em aceitação final. Não terror como os outros. Algo pior. Resignação. E ao lado dela, um espaço vazio, com um nome já escrito embaixo, em sangue fresco. Maria Helena Alves. Chegada estimada, 13 de dezembro de 2024. A velha sorriu, polindo a faca. A terra já estava com fome novamente. 10 anos depois, Clara tinha 17 anos agora. Ela não se lembrava muito do tio Rafael. Ele havia desaparecido quando ela era pequena. A polícia disse que foi um acidente nas montanhas. Nunca encontraram o corpo. Mas ultimamente, Clara tinha sonhos estranhos.
Uma vila, uma igreja, vozes chamando seu nome. E naquela manhã de novembro de 2034, quando o e-mail chegou em sua caixa de entrada, com coordenadas e uma foto dela que não deveria existir, Clara sorriu, porque algo dentro dela respondeu ao chamado. Algo plantado muito antes de ela nascer. A semente estava florida e a terra estava faminta. Ela pegou as chaves do carro e começou a dirigir para a Serra da Mantiqueira, para casa. Na escuridão das montanhas, a Vila dos Esquecidos espera. Sempre esperou, sempre esperará, porque a terra tem paciência infinita. E a fome nunca dorme. Ela apenas espera pelo próximo nome na lista. E quando você menos esperar, quando achar que está seguro, quando tiver certeza de que histórias como essa são apenas ficção, você receberá um e-mail com coordenadas e uma foto. E mesmo sabendo que não deveria, você irá, porque parte de você sempre pertenceu àquele lugar. E a terra sempre reclama o que é seu. Sempre.